o poder da intenção. Nós vamos falar hoje sobre sentimentos, sobre emoções, sobre energias que conduzem a nossa vida. Porque nós somos conduzidos pelo pensamento, pelo sentimento e por tudo o que vem de trás disso. Já faz muito tempo que numa reunião espiritual um guia apareceu e ele estava explicando para a gente que não basta boas palavras, não bastam boas ações, que é preciso que a gente cuide das nossas intenções, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que está por trás dos nossos interesses, aquilo que nos motiva. E que aquilo que nos motiva é que realmente vai trazer o resultado das nossas ações. E ele explicou também, nessa ocasião, que é isso que define uma pessoa vitoriosa e uma pessoa que fracassa. Que às vezes a gente fica procurando para entender isso, né? Você vê uma pessoa que estuda, que tem uma boa formação, que tem um bom currículo e de repente esse cara não arruma emprego. E aí você olha uma outra pessoa que não tem uma formação tão legal ou que não teve oportunidade de estudar, mas que a pessoa está lá, colocada na vida, caminhando, e a vida vai com os seus altos e baixos, porque tem altos e baixos para todos nós, e de repente essa pessoa vai na vida, caminha, encontra um lugar. Então, muito do sucesso e do fracasso de uma pessoa tem a ver com essa energia interior, essa energia da intenção, tá? Então, se você está aí motivado, achando que esse live vai ser um vídeo legal, vai ser um vídeo legal, né? Porque eu vou estar o tempo todo dialogando com você. Eu vou falar o tempo todo de coisas que podem ajudar você, que podem ajudar a sua vida, que podem fazer você ficar melhor, você ficar mais feliz. Eu vou ajudar você a entender as suas intenções, ou no mínimo, assim, questionar suas intenções. Porque às vezes a gente não questiona, a gente tem um diálogo interno maluco, a gente fala o tempo todo com a gente mesmo, mas assim, nem sempre aquilo que nós falamos é percebido por nós. Observa você, às vezes você fala, e aquilo que você fala não é assim percebido por você. Você não tem a noção daquilo que está rolando dentro de você. E quando a gente tem esse tipo de atitude, né, que é uma atitude inconsciente, nós somos dominados, nós somos levados, conduzidos pelo inconsciente. Então, você que está aí, você que está aqui comigo, pense nisso. Quais são as suas intenções? O que te motiva? Nós estamos aqui transmitindo Facebook e canal do YouTube junto. E se você tem algum amigo que vale a pena ouvir junto, participar junto, compartilhe o vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, marque que você está pela primeira vez. E a gente tem algumas atividades, né? Nós temos um e-book que está sendo disponibilizado para quem está de primeira vez e nós temos também a meditação em sintonia com a fraternidade branca para quem está aqui pela primeira vez. E eu estou contando uma história, né, gente? Eu estou contando uma história porque eu acho que as histórias, as vivências que a gente tem com grupos, com atividades espirituais, lugares que a gente vai na vida, pessoas que a gente conversa, intercâmbios que a gente tem com as pessoas, com a natureza, com o ser humano, né? Com a vida, com a própria vida, tudo isso nos inspira e deve nos inspirar. Então a gente tem que manter muito o foco da nossa energia aberto, a gente tem que manter a energia aberta, para que a gente possa perceber como a gente pensa, como a gente age, como a gente reage às situações. Há um tempo atrás eu descobri, né,
Porque a gente vai descobrindo as coisas, mesmo as palavras, o uso das palavras, palavras que você não usava antes. Eu me observo muito. Eu sempre estou observando aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, o que está me motivando, por que eu ajo dessa forma, por que eu deixo de agir dessa forma. E isso muito do que me trouxe a esse estado constante de autoobservação é a meditação. Meditação é um negócio fantástico, ajuda muito. Então, se você não faz meditação ainda, a minha sugestão é que você tire alguns minutos. Olha que eu não estou falando horas, né? Porque falar para alguém que não medita nada, meditar horas, eu estou falando uma bobagem enorme. Porque a meditação, ela é uma conquista que vem aos poucos, né? A gente vai aprendendo a meditar. E esse aprendendo a meditar não é algo exatamente de um curso, não, tá? O curso pode te trazer técnicas, pode até ser um bom curso, não estou desfazendo de ninguém, não. Mas a prática da meditação e o resultado da meditação na autoobservação, ele vem aos poucos. Quando você começa a meditar, você não fica muito tempo, você fica um pouquinho, é aquele pouquinho que vai te alimentar. Porque é naquele tempo que você consegue estar parado, se observando, ou observando a sua respiração, ou observando, pode ser uma meditação guiada, né? Pode ser uma meditação com oração junto, é ali que você começa a serenar a sua mente. E é ali que você começa a parar de pensar, observar as coisas fora, e você começa a observar como é que você sente, como é que você pensa. Então, as primeiras meditações que eu fiz e disponibilizei publicamente, né? Primeiro eu disponibilizei no meu canal do YouTube. Então, no canal do YouTube tem várias meditações, algumas que foram feitas com vídeo atrás, para ser uma coisa atraente, para ser uma coisa legal, né? Porque a pessoa tem dificuldade de concentração. Então, quando ela vê um filme e ela serenamente ela fica olhando para aquilo, quando é uma meditação, ela tem mais chance de entrar naquilo. Depois, eu fiz recentemente as meditações com a Fraternidade Branca, que é esse link aí que eu vou pedir para a Lu, que deve estar acompanhando o nosso live hoje, que ela poste para as pessoas que estão começando, que querem um processo maior de autoconhecimento e querem mais resultados da vida, que elas comecem a fazer a prática da meditação. Que o primeiro passo para você usar adequadamente a sua intenção para conseguir alguma coisa, para conseguir um bom emprego, para arrumar o seu relacionamento, para você, de repente, sei lá, encontrar um amor, fazer uma mudança na tua vida, porque a gente tem que usar a nossa intenção de forma poderosa. A gente tem que pegar essa energia que é a intenção, que é uma coisa da alma, um impulso, né? Que é um impulso eletromagnético, e a gente usar essa força, usar esse poder para concretizar algo bom. Agora, para você fazer isso de verdade, você tem que serenar a sua mente. Então, o primeiro passo para você acessar uma boa intenção, uma energia forte dentro de você, é serenidade, é paz, é paciência. E essas são coisas que a gente conquista, que a gente consegue fazendo meditação. Então, a meditação é um instrumento, é uma base para você alcançar as coisas que você deseja. Então, se você tem intenção de ser uma pessoa melhor, de alcançar coisas bacanas na tua vida, de ter sucesso, de mudar de emprego, serena e medita. Começa pouquinho, 10 minutos por dia, uma coisa pequena, todo mundo consegue. 10 minutos não é o fim do mundo. Vamos ver quem está aqui. O Ramon Leite diz assim: olá, boa noite, queria saber sobre a intenção. Como posso ter intenção sem apego? Nossa, que pergunta inteligente! Uau! Ramon, você arrasou! Um beijo para você, parabéns! Gostei da pergunta, achei 10 a tua pergunta. Adoro quando eu estou fazendo um live e as pessoas fazem perguntas profundas. Falam, nossa, que bênção, posso falar de outras coisas,
posso aprender com você também, não é, Ramon? Acho muito legal. E isso que você me pergunta, da gente ter a intenção, mas não ter o apego. Isso é uma coisa altamente espiritual, profundamente espiritual. E eu posso confessar para você que eu levei anos da minha vida para entender a profundidade disso que você está falando. Como vocês sabem, a maioria de vocês sabem, eu sou uma pessoa com uma caminhada espiritual bem longa, bem profunda. Eu nasci médium, sensitiva, sentindo coisas, percebendo coisas. Fui muitas vezes para a Índia para encontrar o meu mestre enquanto ele esteve encarnado, que o meu mestre se chama Satya Sai Baba. E Sai Baba, ele, além de todos os livros e material escrito que ele deixou e que foi compilado em muitos livros mesmo e sites com muitas informações em inglês, em português e tal, Sai Baba tinha um diálogo muito profundo com os devotos. Aqueles devotos que tinham mais cumplicidade com o mestre, vamos dizer, mais conexão espiritual, que isso é uma coisa dificílima de medir, né? Como é que eu vou dizer, eu tenho conexão espiritual, você que está aqui do meu lado, você não tem, né? Difícil isso. Mas assim, isso era um fato. Aquelas pessoas que tinham uma profunda conexão espiritual, e até que podem ter hoje, essas pessoas tinham momentos assim muito poderosos de insights, de percepção, de conexão mesmo, né? De ver as coisas com o olhar da terceira visão expandido. E em algumas ocasiões eu acessei esse estado, né? E uma das percepções mais profundas que ele me trouxe nesse estado era entender que eu tinha que fazer o meu melhor. E ao mesmo tempo eu tinha que entregar a Deus aquilo que era o meu melhor. Então, você entrega a sua ação e a sua intenção ao divino. Vou traduzir isso em palavras simples. Digamos que eu queira um emprego, né? Porque eu tenho que usar umas coisas práticas assim, porque senão fica filosófico demais e aí as pessoas não entendem, né? Então vamos dizer que eu quero um emprego, eu quero ter um emprego, eu quero realizar esse trabalho que eu me proponho a realizar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma intenção muito forte em me preparar para isso. Então se eu sou um funcionário público, se eu sou um estudante, eu quero ser um professor, se eu sou um sociólogo e eu quero arrumar um emprego numa universidade, enfim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter a intenção clara de que eu vou ter que estudar. Eu vou ter que criar em mim o embasamento, a informação, a energia, a crença. Eu tenho que estar fortalecido naquilo que eu sou. Na Fraternidade Branca eu sou o que eu sou. Então eu tenho que fortalecer esse fogo interno daquilo que eu sou. E essa minha intenção pura de realização, eu tenho que pôr toda a minha vibração ali. Eu quero fazer isso e eu vou me preparar para fazer isso. Tendo se preparado, tendo feito, eu vou tomar as atitudes práticas do mundo, né? Então, se eu tenho que mandar currículo, eu vou mandar currículo. Se eu tenho que procurar pessoas e conversar, eu vou procurar pessoas e conversar. Se eu tenho amigos que podem me ajudar a encontrar um outro amigo para fazer uma entrevista, enfim, eu vou ter que começar. E eu vou ter que ter humildade também de fazer pequenos trabalhos no meio desse caminho, né? Se eu não estou no topo, a minha intenção é estar no topo. Mas se eu não estou no topo, eu vou aceitar o meio do caminho, porque eu tenho que fazer a energia acontecer, a energia andar. E depois disso, de você fazer tudo aquilo que é a tua parte, aí você entrega para Deus. E aí você tem uma sensação muito agradável, que é a missão cumprida. Quando a gente tem essa sensação, Ramon, né? Ramon? Se a gente tem essa sensação, Ramon, tipo assim, puxa, eu fiz o que eu tinha que fazer. Aí aquilo relaxa dentro de você e você sabe que você usou a sua intenção no máximo da tua força e aí é desapegar. É deixar que Deus traga para você
aquilo que é bom para você. Né? Espero que eu possa ter ajudado vocês, espero que eu possa ter respondido e espero que vocês tenham gostado disso que eu falei. E aí, pessoal, gostaram? Se gostaram, bota o coração, bota 10, porque eu preciso me guiar por isso, né? A Silvia Dias diz assim: Maria Silvia, é possível a pessoa bloquear a sua conexão por causa dos pensamentos? Como seria o ideal? Mentalizar com a intenção do que quer? Silvia Dias: muito legal, tô adorando vocês hoje, vocês estão arrasando, o povo tá quente, ai, que delícia! Adoro dar aula ou falar, conversar com gente inteligente, né? Então sejam bem-vindos ao meu mundo aqui, porque vocês que estão fazendo perguntas tão profundas me agrada o coração. Eu acho sim, Silvia, mas acho que essa prisão das coisas que a gente deseja, das coisas que a gente quer, porque vamos entender uma coisa, a intenção é uma energia, tá? Então ela não é o pensamento positivo, intenção não é pensamento positivo. Intenção é um fogo, é uma vibração que está dentro de você. O pensamento positivo, ele está dentro da energia do racional. Quando a gente tem a intenção, vamos dizer que o pensamento racional é esse. A intenção está por trás do racional, é uma força, é um impulso. É algo assim que às vezes não tem nome e não tem forma, aquilo vem para você. É uma coisa que está muito associada à tua vibração, tá? Então, às vezes, o pensamento é positivo, mas a energia que você está em você é uma energia de descrença, né? Você fala, não sei se eu estou apta, não sei se sou bom, não sei se eu quero, não sei se eu posso, não sei se eu devo, não sei se é o melhor para mim. Você está cheio de dúvidas, então a sua real energia, a sua real intenção, vamos dizer assim, ela é negativa. E aí você, boicotou. Então não adianta ter pensamento positivo quando há uma dor, quando há um desgaste, quando há uma emoção represada, quando há uma descrença. Então, para a gente realizar alguma coisa no mundo, a gente tem que estar muito alinhado. E é engraçado, porque às vezes a gente sente que aquilo que a gente quer não é bem aquilo. A gente tem uma coisa assim, só que é muito difícil ouvir essa voz da intenção. E essa voz que está muito associada ao espiritual. Por isso, gente, prática diária de meditação. Eu gosto muito, tenho usado muito o Ho'oponopono também, né? Que é quando você serenamente, você volta para dentro de você e você equilibra a sua energia através da prática do Ho'oponopono. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Então, Leia Santos Guedes, te assiste de Roma e quero um beijo. Leia Santos, um beijo para você, minha amada. Deus te abençoe aí em Roma e seja muito feliz aí no seu caminho. Então, isso que vocês estão me perguntando, eu considero perguntas muito legais. Gostaria que outras pessoas se colocassem para a gente poder fazer um estudo prático aqui das coisas. E eu preparei umas coisinhas aqui. Peguem o caderninho, se vocês quiserem pegar o caderninho de notas, tá? Vamos fazer desse live, desse vídeo ao vivo, gratuito no Facebook e no canal do YouTube, uma hora de aprender, uma hora de falar coisas inteligentes, né? E acho que isso ajuda a gente. Eu ajudo vocês, mas vocês também me ajudam, porque vocês mandam uma energia boa, uma energia positiva, vocês têm a intenção, né? Olha como é o lance da intenção. A intenção de vocês é que eu traga alguma coisa boa para vocês. Então, nesse momento que vocês dirigem essa intenção para mim, eu recebo, minha alma recebe, né? E aí eu posso retornar para vocês, não é assim? Então, preparem o caderninho e vamos anotar, né? Vamos pensar juntos aqui. Eu pergunto aqui para vocês, que é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Quanto tempo você está perdendo, ficando chateado com o que já foi ou o que não foi? Então, marca a pergunta e responda para você mesmo. É um momento de autoanálise,
É o momento que a gente para pensar na gente, que eu quero que vocês parem para pensar aqui comigo, né? Quanto tempo você já perdeu da sua vida pensando em coisas que não dão certo? Ou mesmo no seu dia, leva essa pergunta para você se conduzir amanhã, por exemplo, né? Para você se observar. O que eu estou pensando? Observe os seus pensamentos. Porque esses pensamentos que vocês têm, ele nasce de uma matriz. Em algum lugar do seu ser, do seu cérebro, da sua mente, do seu espírito, da sua alma, você está gerando esses pensamentos. Então, se você gera esses pensamentos, você pode modificar a energia desses pensamentos. Então, às vezes a gente não pode modificar o pensamento externo, mas a gente pode modificar a nós mesmos. E aí entra profundamente a prática espiritual. E foi nessa sintonia, nessa vibração, que eu fiz as meditações com a Fraternidade Branca e disponibilizei gratuitamente, porque eu acho que é um conhecimento que pode ajudar tanta gente que não devia estar envolvido dinheiro com isso, que devia ser uma coisa livre, né? E aí você vai acessar quando você quiser e como você quiser. Mas essa sintonia com a Fraternidade Branca, ela é algo que eleva a sua vibração. Em cada uma das meditações, eu falo de mundos, de cor, de energia, de vibração, de mestre, de conexão. E se você fizer todos os dias deitado, pode ser deitado no seu quarto, pode ser sentado numa cadeira, e você deixando aquela energia entrar em você, ela vai estar mudando o âmago do ser. Porque ela vai estar colocando você, é como se ela falasse para você assim, olha, existe um mundo lindo para você. Existe uma condição maravilhosa para você viver. Não fica vivendo em função de pensamentos repetitivos que estragam o poder da intenção. Vamos ver quem o Fábio quer que eu veja aqui? Ok. Vamos lá? A Cris Carmin diz assim, ter intenção é direcionar nosso pensamento naquilo que queremos? Como se o nosso cérebro emitisse ondas direcionais? Não, Cris, não. A intenção, vamos dizer que ela não é algo que está em função do seu pensamento. Eu posso pensar coisas muito positivas, eu acho saudável. A gente acordar e ter assim, dizer para si mesmo na frente do espelho, tenha um bom dia, seja feliz, né? Mas a gente tem que, de alguma forma, acreditar naquilo. Aquilo tem que entrar na gente. Não pode ser uma coisa mental. Então, a minha mente direciona a minha intenção. É ao contrário, a minha intenção, a minha energia direciona a minha mente. Acho que uma coisa pode sim alimentar a outra, mas normalmente a intenção ela tá mais dentro de você. E aí é difícil às vezes a gente conectar isso, porque quando a gente está num momento difícil, momento de vida chato, brigou com alguém, está separado, está doente, nessas horas, quando a gente está falando de impulso elétrico, impulso espiritual, é muito legal a gente receber energia, vibração de um lugar ou de uma pessoa. Então aí é muito bacana você ir no centro espírita, você receber o passe, é muito legal você ir num grupo que pratica meditação e participar da prática de meditação junto com as pessoas, porque vai havendo uma troca de energia. Então você entra em contato com a fonte universal. Por isso a minha sugestão de que vocês acessem as meditações e assumam o compromisso. É 10 minutos por dia, mas o resultado é incrível, porque você passa a vibrar, sua mente passa a acreditar, a vibrar, que existe um bom lugar. Existe um lugar de luz, existe um lugar de amor, existem boas pessoas. A luta é grande, gente, a luta é muito grande, sabe por quê? Porque se você liga a televisão, você só vê desgraça. Se você acessa o Facebook, dependendo dos amigos que você tem, você só vê porcaria. Você só vê coisa ruim.
Quer dizer, como que você alimenta o teu corpo de luz, né? Que o corpo de luz precisa de um combustível, vendo só coisa ruim. Então, em algum momento, você tem que se conectar, se você quer boas coisas, se você quiser usar o seu poder da intenção para manifestar coisas boas na tua vida, você tem que estar vibrando numa sintonia de luz, de amor, de realização, de felicidade. Hoje mesmo, estava falando para o Fábio, eu liguei para um amigo agora há pouco, e é uma pessoa querida, uma pessoa boa, uma pessoa muito bacana. E eu falei pouco com ele. Eu falei, olha, eu queria falar com você, vamos marcar aquele encontro, não sei o quê. Ele atendeu o telefone comigo assim, nossa, mas como a vida está difícil. E eu levei um tempo para sair desse nossa, como a vida está difícil. Porque ele me passou, a energia dele, né, passou aquilo. E ele é uma pessoa, entre aspas, bem intencionada. Né? Que sempre tenta levar as coisas para o positivo, mas a energia dele estava extremamente contaminada com a crença de que tudo está difícil. E quando você acredita que tudo está difícil, né? Quando você está acreditando que tudo está difícil, quem sou eu para dizer que não está? A Maria Angélica Vitorelli diz assim, vou fazer prova domingo, como posso ativar essa intenção para a prova? Maria Angélica, eu diria para você assim, comece já hoje, né? Se você puder, acessando as meditações e fazendo todos os dias. Hoje é terça-feira. Terça-feira, terceiro raio chama rosa, energia do amor. E tome também, porque aí a gente tem que trabalhar um pouco o corpo vibracional, tome banhos de alecrim, manjericão e arruda. Faça um chá bem forte. Vou ter que dar a dica, né? Não sei se vocês vão curtir muito isso, mas façam um chá bem forte com alecrim, manjericão e arruda, a folhinha de arruda. Você faz um chá bem forte, coa e depois você joga em você, do pescoço para baixo, ou pode molhar a cabeça, porque você está lavando a tua energia, pedindo que você tenha boas vibrações, pedindo que você tenha boa energia. Então você tem que sintonizar numa coisa positiva para você alimentar esse impulso para que a intenção seja uma coisa boa, valorosa, de luz e que traga bons resultados, né? Então, você fez a sua parte é se preparar para a prova, né? Você deve estar preparada e agora você tem que mexer na tua energia para trazer uma boa energia para você, não? Então vamos ver aqui mais uma pergunta que eu tenho para você em relação à intenção. Você tem atitudes positivas? Como é que estão as suas atitudes? Porque às vezes a pessoa é cheia de, entre aspas, boas intenções ou boas ideias, bons pensamentos, só que ela não tem uma ação positiva. E quando isso acontece, que a gente não tem a ação positiva, a gente se esvazia, porque você fica sempre pensando coisas positivas e você não põe nada em prática, então você esvazia a sua própria energia. E aí aquilo que era uma boa intenção passa a ser apenas uma boa ideia. Então, deixa de ter o poder realizador da intenção, percebe? Para você realizar alguma coisa, nem que seja coisas pequenas, você tem que começar a realizar. Mais uma pessoa. Vocês estão gostando que eu estou respondendo as perguntas? Se você está gostando, marque aí que você gostou. Quem é da primeira vez, marque que você é da primeira vez para você poder acessar as meditações. Porque aí a gente põe o link e você acessa. E você que está aqui e tem algum amigo que tem a ver, compartilhe o vídeo com ele. Mesmo que esteja o vídeo na metade, o seu amigo, quando pegar, assiste, pode assistir de novo. Então não deixe de compartilhar com as pessoas, porque essa é a forma que você tem de me agradecer, de estar perto de mim, de falar, olha, legal esse trabalho, tamo junto, né? Então vamos ver. A Dayana Ledel Berton diz assim, tenho muita falta de ar sem nada, cientificamente comprovado. Penso que é decorrente da ansiedade. Sofro muito com isso. Como posso intencional na cura dessa ansiedade que me causa tanto mal-estar físico? Dayana, primeiro assim, amada, sinto muito
por isso que você está passando, por isso que você está sentindo. Vou pedir ao grupo aqui, que é mais antigo comigo, que a gente faça uma pequena prática do Ho'oponopono, uma meditação curta aqui com vocês, conduzida, para aliviar isso. Mas eu quero dizer para você que a ansiedade é um estado vicioso do comportamento, tá? Então, normalmente, a pessoa ansiosa, ela muitas vezes, ela junto com a ansiedade vem a procrastinação. É uma coisa incrível como essas duas vibrações, como essas duas atitudes são mescladas, estão juntas. Então a pessoa tem um monte de ideias, pensamentos, né? Ela quer fazer um monte de coisas, digamos que ela tem várias intenções de realização, e aí por um motivo ou por outro ela não faz, ou ela deixa para depois, tem medo que aquilo dê errado. Já falei sobre isso num live aqui com vocês, que a gente protela, a gente deixa de fazer muitas coisas porque a gente tem medo. E enquanto o sonho é possível. Enquanto o sonho, a intenção é algo para ser realizado, eu bloqueio, eu travo, eu não faço e eu fico ansioso. Então, a ansiedade normalmente é um acúmulo de desejos, de sonhos, de coisas que a pessoa quer realizar e ela não consegue realizar, porque cada vez aquilo vai virando uma bola de neve. Então, eu quero fazer uma coisa, eu não faço, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu não vou, eu vou, não vou, e aí eu não vou. E aí aquilo virou um gigante em cima de mim. Então, amiga querida, relaxa o coração, começa a fazer meditação, começa a fazer as pazes com você e muito Ho'oponopono para baixar a ansiedade. E eu tenho certeza que nesse lance de baixar a ansiedade, você vai ver como você vai começar a fazer as coisas de uma forma melhor, aos poucos, mas vai fazendo, né? Então vamos baixar a ansiedade, esfregando as mãos, vamos fazer a prática? Vocês gostam da prática? Vamos na prática? Então esfreguem as mãos aí onde vocês estão, né? Começa a ativar a energia de cura. Desculpa o espirro. Então, ativando, ativando, ativando a energia de cura. Você vai sentir a sua mão levemente formigando, tá? E aí nós vamos fazer a prática do Ho'oponopono para aliviar o estresse, aliviar a dor, aliviar a ansiedade, a angústia para realizar. E para que essa nossa intenção de realizar algo bom, ela possa ser concretizada. Respira fundo, prenda o ar, agora solte. Quando você solta o ar, você solta o peso do corpo. Então eu não sei onde você está, mas onde você está, se você estiver numa cadeira, encoste na cadeira agora. Respira fundo, prenda e solte. E aí você imagina, visualiza uma bola de luz que entra no alto da sua cabeça. Respire fundo. Eu aceito a luz do Criador. Eu aceito agora esse contato espiritual. Respire e solte. Eu aceito, colocando as mãos no peito, o bem, o amor, a luz e a abundância na minha vida agora. Respire, solte.
E se em algum momento eu ofendi, magoei, causei algum mal-estar para alguém, nesse momento eu te peço perdão. Eu sinto muito. Eu te amo. Obrigada. Acalme o seu coração. Traga essa energia de luz e de amor para você. Eu acolho a luz do Criador. Respire. Traga para você. Muito bem. Faça esse exercício com você todos os dias, se acolhendo, trazendo uma energia boa para você. Diga para você: eu aceito a luz do Criador. Eu aceito as ideias do Criador. Eu aceito a paz do Criador. E procure, assim, dentro do seu dia a dia, se desligar das más influências, se desligar dos maus pensamentos, buscar para você mesmo atitudes mais leves, pensamentos mais leves, uma comida mais leve. Não só para você não engordar, né? Que isso também é uma coisa da vida, mas para você ficar mais leve, a tua energia ficar mais leve. Agora eu queria ver o que o pessoal está falando aí, Fábio, para eu poder conversar com vocês mais um pouco, dar mais um passinho aí para frente para explicar as coisas para você. Mas antes eu vou jogar mais uma pergunta. Você tem atitudes positivas? Autoanálise. Responde aí para você, tá? Me conta se você tem atitudes positivas. Olha quem está aqui comigo. Marcelo Campos diz assim: oi, como eu faço para ajudar uma pessoa com depressão? Marcelo Campos, essa é uma missão bem difícil, porque normalmente a depressão ela consome muita energia, né? Muita gente em estado de depressão, claro que tem muitos estágios da depressão, né? Tem gente que tem depressão que precisa tomar remédio, tem gente que tem depressão que é mais leve, dá para ser tratado de outras formas, né? Então, normalmente a depressão é um fato, é uma coisa que se instala na vida da pessoa, tirando os casos de doenças que devem ser tratados com médico. Eu não sou contra médico, psiquiatra, psicólogo, tudo que é importante na nossa vida, nós devemos cercar, tá bom? Mas alguns casos de depressão, eles também têm um fundamento espiritual. Então, se você puder, trate essa pessoa aliando técnicas da espiritualidade. Você pode fazer reiki nessa pessoa, você pode ajudar essa pessoa com orações, você pode fazer Ho'oponopono junto com essa pessoa, você pode fazer Ho'oponopono se essa pessoa é uma pessoa importante da sua vida, pai, mãe, filho, alguém muito íntimo que você quer muito bem, você pode fazer Ho'oponopono para esta pessoa. Você pode pedir, falar: Deus, eu preciso de ajuda com esta pessoa. E aí você começa: te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Vamos ver mais alguém, Fábio? Ok. Vamos ver quem está aqui no Facebook. A Adriana Taqueta diz assim: fala um pouco sobre a síndrome do pânico. Pois é, nós estamos bem perto, né, dessa história de síndrome do pânico. Nós começamos a falar de intenção e vamos chegar em depressão e síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico, gente, é como todos os casos, né? A gente nunca pode generalizar. Eu não gosto de generalizar, porque como terapeuta, há mais de 20 anos, eu aprendi que cada caso é um caso. E, então, o que serve para uma pessoa nem sempre é exatamente para uma outra pessoa. Existe uma linha genérica, né? Um geral
que atende muitos casos, mas quando a gente está falando de uma pessoa, a gente tem que ter muito amor e muito respeito para essa pessoa, porque cada pessoa veio de um mundo, né? Então a gente tem que ter muito carinho pelo outro, porque às vezes o nosso julgamento até machuca a outra pessoa. Então eu não quero machucar ninguém aí que está me assistindo, tá? Mas a síndrome do pânico, normalmente ela tem a ver com uma rejeição da pessoa em ter um diálogo consigo mesma e com o outro. Então, vamos dizer, eu tenho um problema com o meu pai, ou eu tenho um problema com a minha mãe. Tenho uma raiva contida, uma mágoa contida, meu pai me abandonou, minha mãe isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu guardo, e aí eu caminho, vou estudar, vou trabalhar, vou ter filho, vou fazer um monte de coisas que a vida traz para mim, e eu não crio um diálogo, eu não propicio uma cura com aquele ser e nem com aquela dor que está comigo. Porque às vezes o ser, vamos dizer, vai que eu tenho uma mágoa com ex-namorado, com ex-marido, o cara foi embora, casou, foi morar no outro país. Não tem como arrumar isso, né? Já foi, aquilo já foi. Então, às vezes eu não tenho como acertar esse caso com a pessoa, mas eu tenho que acertar esse caso dentro de mim. Então aí eu vou acessar a minha intenção de purificar tudo isso dentro de mim. E essa purificação interna, ela tem que ser seguida, essa intenção da purificação, ela tem que estar junto com a oração. Porque senão a oração vira só palavra, né? Só estou falando, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Não, eu tenho que ter uma energia dentro disso. Então, quando você faz o Ho'oponopono, por exemplo, que você pode fazer o Ho'oponopono para ajudar na síndrome do pânico, se você estiver tendo sintoma, manifestando suor frio, eu fiquei com enjoo, eu tive tontura, eu achei que eu ia morrer, qualquer coisa assim. Se você está nesse estado de crise, que esse é um estado de crise, né? Consulta o médico, toda aquela coisa que eu já falei. Mas com você, na hora que você está tendo aquele ataque, né? O que você faz? Para, aquieta, respira e dialoga com a dor. Você com você. Pode ser que você não tenha consciência de onde ela veio. Algumas pessoas sabem, né? Eu tenho uma desavença, eu tenho um quarto escuro aqui que tem a ver com meu ex-marido. Outra pessoa pode dizer, não, eu tenho essa história com a minha mãe. Minha mãe foi muito complicada, não sei o quê, papapá, tá? Às vezes as pessoas têm mais ou menos isso e outras vezes elas não têm. Então, se você tem, você pode começar a acessar essa história, você sozinha, e Ho'oponopono para isso. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Você para você. E aí vou te sugerir que você leia o meu e-book 62 perguntas sobre Ho'oponopono. Então eu explico muito da técnica, eu ponho o que as pessoas me perguntaram, que é bastante interessante para você ler e eu tenho certeza que vai te ajudar. Tenho certeza que vai fazer muito bem na tua vida. Porque a intenção, quando eu fiz esse e-book, a minha intenção foi assim, de ajudar muita gente, de trazer luz, de trazer esclarecimento, de trazer harmonia, de trazer paz, e que as pessoas que lessem, elas se permitissem tocar o coração. Então, muita gente que acessou esse material, na hora, acessando, lendo aquilo, as pessoas começavam a chorar, a ter lágrimas, sabe, a ter processos de limpeza, processos de purificação. Vamos ver? Aqui a Flor de Lis. Por favor, uma dica de como frequentar um ambiente muito pesado que suga todas as suas energias, mas que não dá para deixar de ir, tipo a casa da mãe. Pois é, né, amiga? Pois é, Flor de Lis, eu sei que isso é bem complicado, porque às vezes a casa do familiar é cheia de miasmas, de pensamentos negativos e realmente a gente não tem como deixar de ir, né? Então, quando é uma coisa assim tão íntima, que é a casa de alguém que você tem uma relação, aquela energia, aquela vibração, ela vai ter uma conexão mais forte ou mais fraca
dependendo do seu estado de espírito. Então, você pode se preparar, não é se proteger para que nada que está lá entre em você, porque aquilo já está numa frequência vibratória que acessa você, né? Então, se a energia está ruim e você percebe que a energia está ruim, é porque de alguma forma você tem uma sensibilidade, uma conexão com aquilo. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que falava assim: eu não vou na 25 de março de jeito nenhum, porque eu vou lá, eu passo mal, eu passo calor, eu me irrito com aquele barulho, tem muita gente, é um lugar sujo, é um lugar isso, é um lugar aquilo. Eu atualmente não tenho ido, até porque não estou com muito tempo para esse rolê, né, de 25 de março, mas eu nunca passei mal lá. Então, tem uma energia pesada ali? Tem, né? Tem uma vibração difícil, às vezes, de pessoas e de confusão e essas coisas todas? Tem. Mas eu não estou conectada com aquela energia. Eu não estou deixando aquilo vir. E como você falou da relação de mãe, casa de mãe, então, amiga, aí é muito Ho'oponopono para você e para sua mãe. Você se perdoando por estar nessa sintonia e você mandando energias boas de curas para aquela mãe também. Vamos ver quem mais está aqui. A Maria Lúcia Souza. Eu não sei se existe uma prioridade, mas qual o curso que eu devo fazer primeiro? O mini curso ou o Ho'oponopono? Maria Lúcia, eu acho que o mini curso da Fraternidade Branca, ele é um curso que ele tem um valor muito acessível, tá? Então, é um valor que você pode, inclusive, parcelar, então ele está aí disponível e ele é um curso maravilhoso. Se você não conhece os mestres da Fraternidade Branca, nossa, você vai amar conhecê-los. E logo mais, eu não sei a data, mas este ano eu vou lançar novamente o curso do Ho'oponopono. Então, se você tem relações afetivas meio complicadas, se você sabe que você tem situações da tua vida que estão meio complicadas e que você precisa resolver, que você precisa mudar, que você precisa transformar de alguma forma, eu diria para você assim, deixa o seu nome na lista de espera do curso do Ho'oponopono, que quando a gente tiver já o curso, você vai ser avisado e daí você pode assistir, né? Você vai ser notificado e aí você vai fazer aquilo que você quiser fazer. E aí eu tenho para vocês aqui mais algumas coisas que para você pensar com você mesmo, né? Uma delas é assim, eu queria que você fizesse uma análise com você mesmo. E a pergunta para essa análise é assim: o que está atrás das suas intenções? Quando você quer realizar alguma coisa, o que está atrás desses seus desejos? O que você está guardando atrás? Porque isso que eu estou te perguntando aqui cabe dentro de um processo de autoconhecimento. O que você está guardando atrás de você, né? E aí, em relação a intenções positivas, intenções para a vida, tenho 3 pontos que eu queria que vocês refletissem. São 3 filtros revendo as intenções. Por que quero realizar essa tarefa? Para que eu desejo alcançar esses sonhos, esses objetivos? E a pergunta mais importante de todas elas: eu vou ser útil para alguém realizando essa tarefa? Eu vou ter utilidade, a minha energia vai ser útil, eu vou estar fazendo o bem com isso? Então, seja o que for que você estiver fazendo, você que está nessa caminhada com mais espiritualidade, com mais consciência, o que eu posso dizer para você, meu amigo? A vida tem que ter um sentido maior. E o sentido maior não é só a nossa sobrevivência, é a gente saber que a gente é útil, a gente saber que a gente ajuda as pessoas, a gente saber que a gente tem a nossa cota de alegria, de felicidade
em ser uma pessoa do bem. Eu queria ver mais um pouquinho o Facebook, Fábio, antes da gente fechar. Quero ver mais o que o pessoal está falando aí, né? Vamos ver quem mais está aqui para conversar comigo. A Fernanda Novaes Navarro diz assim: MS, gratidão por sua presença, muita luz, que Deus abençoe, muito obrigada. A Meli diz assim: mini curso é ótimo, obrigada. A Malu de Oliveira Freitas fala assim: faz o mini curso. A Carla Dutra diz assim: MS, por favor, como eu posso ajudar o meu filho com a febre, com o Ho'oponopono? Sim, amada, você pode, faça para ele. Eu gosto de usar o Ho'oponopono até como energia. Se o seu filho é criança, mesmo que ele for adulto, não tem nenhum problema. Coloca as suas mãozinhas assim, ó, esfrega as mãozinhas e coloca no seu filho. Meu filho, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Se existe aqui com o meu filho, isso é um exercício de cura com o Ho'oponopono. Se existe aqui com o meu filho alguma energia negativa, mal qualificada, nesse momento eu te peço perdão. Por favor, me perdoe, te amo, sinto muito, sou grato. Vai fazendo isso para que a sua energia e a energia do seu filho seja purificada com Ho'oponopono. E se você tem essa sensibilidade, você vai amar o meu curso do Ho'oponopono. O meu curso do Ho'oponopono, eu sei que ele vai reunir essa próxima leva, esse próximo grupo que está vindo por aí. Eu tenho certeza que ele vai trazer pessoas muito especiais. Pessoas sensíveis, pessoas que têm uma mediunidade e pessoas que querem ter um impulso para a cura. Então, deixa seu nome na lista de espera do curso do Ho'oponopono. Tenho certeza que vai fazer bem. E como eu falo para vocês, né, gente, eu não escondo nada, não tenho nada escondido. Esses lives é para ajudar e esses cursos é para onde eu quero direcionar a minha vida, porque eu quero compartilhar com o maior número de pessoas possíveis as coisas que eu aprendi em tantos anos de dedicação ao lado espiritual, ao meu autoaprimoramento, às viagens, tantas experiências espirituais profundas que eu tive com os mestres, com os mentores. Isso não pode ficar comigo. E como a gente não está na época mais de livro, né? Eu tenho vários livros publicados, as pessoas leem ainda, né? Graças a Deus. Mas como a gente está na era digital, a minha intenção é fazer os lives e passar conhecimento, E para aqueles que querem se aprofundar, que querem realmente uma melhoria na vida, né, e fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes e profundas, aí tem os cursos. Então, tá tudo muito aberto, né? Você vai participar daquilo que você quiser e daquilo que você puder. E eu vou estar aqui sempre com disponibilidade para aqueles que podem pagar e para aqueles que não podem, porque eu acho que isso me faz feliz, né? E o Mateus diz assim: MS, sinto que o Ho'oponopono atua muito sobre a ansiedade, desbloqueando as camadas. O Karuna Reiki também é maravilhoso e potencializa. Claro, dou a maior força. Quem tem aí um trabalho espiritual profundo, quem tem o seu caminho de dedicação e de força, faça todas as atividades para você curar, porque o que cura, antes de qualquer coisa, gente, é o profundo amor e a profunda verdade. Nós temos, como Sai Baba sempre disse, que viver a verdade. E viver a verdade não é uma tarefa fácil. Pode parecer fácil, mas não é. Então, se você está infeliz, esteja infeliz. Encara que você está infeliz. Não fica mentindo que você está feliz quando você não está feliz. E aí, quando você vê que você não está feliz, faça as pazes com você, Ho'oponopono para curar essa infelicidade. Então, o Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa, meditação é uma ferramenta incrível, né? Então, essas forças, elas estão a nosso serviço e a gente tem que usar todo esse conhecimento, toda essa maravilha para o nosso crescimento, né? Olha, a Maria Fernanda Cunha diz assim: eu tenho aprendido tanto contigo, sou muito grata, grata mesmo, obrigada. O que bem você me faz, queria poder te escutar dia e noite. Minha amada, eu quero que as pessoas que gostam de tudo isso,
vocês se envolvam. Esse é o caminho, essa é a troca. E se você está recebendo muito e pode receber mais, se envolva nos cursos. Esse ano a gente está preparando um material bem legal para cursos. Gente, nem conto para vocês porque realmente é muito esforço, sabe? A gravação, ela exige bastante, a preparação das aulas, a preparação de todo o material que eu ofereço para vocês, ela tem que ser organizada, tem que ser feita. Mas eu faço com tanta alegria, com tanta felicidade, com tanto sentimento que eu acho que vai chegar no outro, que eu tenho certeza que vai chegar em você. Na quinta-feira eu vou estar aqui de volta com você, dia 9 de fevereiro, com um live muito especial, que é assim, 4 dicas para você ser mais amado, né? Então, se você quer o amor na tua vida, quer abrir esse portal do amor, 4 dicas para você ser mais amado, dia 9 de fevereiro. E se você gostou desse live de hoje, compartilhe. Acabou o live, você chegou aqui pela primeira vez, falou que legal, curti, compartilha na tua página, compartilha com teus amigos, porque essa é a forma que a gente tem de espalhar uma mensagem que é para todos. Um beijo para você, muita luz no seu caminho, muito amor na tua vida e namastê.